Atos, capítulo de número 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo. Paulo e Silas chegaram a Derbe e a Listra. Filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônia. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, até que a primeira cidade desta parte da Macedônia, e a uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E os tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? E eles então disseram:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E os tomando consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam para fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e então, vindo-lhes, lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? Até aqui. Bom, amados, eu sei que eu li um capítulo inteiro. Capítulo de número 16 inteiro eu li, né? Por que nós lemos? Pode apagar. Como eu disse, a palavra de Deus é nossa regra de vida e de fé. Nós estamos vivendo um momento na Terra de muita dificuldade. Como eu já orei aqui, eu acredito que muitos de nós estamos assim, assustados, preocupados, né? Olhando para as coisas que estão acontecendo. Eu tenho focado muito na questão família, eu tenho me preocupado muito com a organização, a instituição, família, relacionamento, porque nós sabemos que o tempo passou e o inimigo, ele prevaleceu tanto na sua maldade, né? O inimigo prevaleceu tanto mudando os conceitos e os princípios morais da terra, que hoje as coisas estão de uma forma tão natural e tão fácil, que difícil está ainda mais se manter na verdade da palavra. E conforme os dias se apertam e se aceleram para a vinda do Senhor Jesus, nós passamos por mais dificuldades, por mais lutas, né? Por mais apertos, vamos dizer, porque justamente Jesus está à porta de vir buscar a sua igreja. E é bem certo que o inimigo não quer que a igreja seja levada em glória. Assim como desde o Éden ele luta para afastar o homem de Deus, ele continua lutando ainda hoje para nos afastar de Deus, para nos trazer problemas, para nos trazer dificuldades, a ponto de nós entristecermos de deixar de acreditar em Deus, deixar de acreditar na verdade. Hoje aqui pela manhã, nos nossos slides, eu fiz as pessoas lerem algumas coisas e repetir, e uma das coisas que eu li, que quando nós estamos passando em dias difíceis, dias de angústias, né, dias de sofrimento, nós deixamos nossas crenças apagar, nós deixamos nossas crenças se esvair, né? Nós passamos a ter dúvidas, incertezas, e esses são momentos muito perigosos, porque quando você permite que a sua vida seja tomada pela dúvida e pela incerteza, é um momento muito perigoso, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao seu derredor, e ele está procurando uma maneira para te destruir, e uma vacilada sua na fé, uma vacilada sua na esperança, é certo que ele vai avançar. E quando o inimigo avança, ele nos coloca em situações muito difíceis. Nós temos presenciado que muitos de nós estamos aí sofrendo pelos erros que os nossos filhos cometem, pelos erros, pelas formas que as pessoas vivem, e o inimigo está conseguindo prevalecer e desorientar os conceitos e os princípios, que nem dá para mim ficar falando muito aqui, mas eu acredito que muitos de nós aqui estamos passando isso, que nossos filhos que foram educados talvez com
conceito, com tanto princípio hoje, estão se inclinando muito facilmente aos princípios, os conceitos do mundo. Isso entristece, isso machuca. Isso é um dos exemplos que eu estou dando, fora as enfermidades, fora as condições que nós estamos vivendo adversas na vida, em todas as situações. Então a nossa luta, ela está cada vez mais acirrada, e como eu disse aqui quarta-feira, que as pessoas às vezes chegam na minha frente e elas falam o que eu falo. É muito comum as pessoas chegarem na minha frente e dizer: pastora, eu nem sei para que eu oro. É tanta coisa para orar que eu nem sei para que eu oro. Eu tenho que orar para marido, para filho, para problema financeiro, para saúde. É tanta coisa que eu nem sei como eu oro. E é verdade. Tem hora que eu me sinto tão fraca, que eu me enfraqueço fisicamente, que eu falo assim: Deus, eu nem sei o que eu vou orar, nem sei por onde eu começo a orar, nem para que orar, nem sei qual é a necessidade maior que eu tenho que orar, porque são tantas que tem hora que a gente não sabe nem qual que é a maior e a mais necessária, né? Então esses momentos são momentos que, infelizmente, embora nós sendo livres, sem nenhuma condenação sobre nós somos levados a prisões emocionais, prisões familiares, porque a partir do momento que você não pode ser feliz com seus filhos, com a sua família, com o seu casamento, você está aprisionado. A partir do momento que você não tem o seu direito, né, de viver o melhor dessa terra, é porque você está encarcerado, né? E esse texto que eu li foi um texto que mostra desde o primeiro versículo até o último a história de dois homens de Deus, de dois homens que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e eram livres, Você que está sentado aqui hoje, você é livre. Você não foi chamado para viver em sofrimento. Você foi chamado e foi conquistado na cruz um direito de liberdade. Mas, como algumas semanas atrás eu preguei, por que nós não estamos livres? Por que nós estamos carregando cadeias? Por que muitos de nós nos sentimos presos? Por que muitos de nós não estamos conseguindo ver a nossa vida numa fluidez do nosso caminho? Eu não sei se você acompanhou comigo aí, mas Paulo e Silas, eles tinham um trajeto a seguir. E foi por isso que eu li desde o começo. Todos nós que estamos aqui hoje, temos uma caminhada. Nós temos uma caminhada de vida. Ninguém vai parar no determinado lugar de ficar. Você vai ter hoje, você vai ter amanhã, você vai ter depois de amanhã, até que Jesus volte para você, ou até que Jesus volte para a igreja. Tem uma caminhada, tem um trajeto para nós. E ele já foi delimitado, ele já foi certamente determinado por Deus, porque ele contou todos os nossos dias. E Paulo e Silas tinham um trajeto, eles tinham cidades para passar, eles tinham lugares para visitar, eles tinham coisas para serem realizadas. E eu não sei se você leu comigo que eles fizeram o trajeto e eles seguiram um determinado caminho, encontraram Timóteo pelo caminho, levaram Timóteo com eles tinham planos, eles tinham os projetos, eles tinham um propósito. Chegou uma determinada hora que eles tinham um caminho para seguir. Paulo teve um sonho, no sonho Deus viu um anjo, mostrou um anjo para Paulo, o anjo orientou, falou: agora o caminho que vocês vão seguir é esse. Talvez você não teve um sonho e nem viu um anjo, mas na sua vida os seus caminhos são determinados e dirigidos pelo Espírito Santo. Homens e mulheres de Deus são dirigidos por Deus. Você dormiu, você acordou, não tinha nenhum anjo lá na cabeceira da tua cama te falando: hoje você vai para este lugar, mas Deus enviou um anjo para te guiar pelo caminho que você deve seguir, o caminho que Ele preparou para os santos, o caminho dos santos. Então Paulo e Silas eram homens como nós, e eles tinham caminhos e tinham trajetos, percursos para serem feitos. E é claro, meu amado, que Paulo e Silas tinham a mesma luta que eu tenho e a mesma luta que você tem. Quando eu levanto pela manhã, quando você levanta pela manhã, está biblicamente declarado sobre mim que as misericórdias de Deus se renovaram sobre a minha vida. Só que também biblicamente está escrito que eu tenho um adversário que está ao derredor procurando uma maneira de me fazer, eu que sou livre, que não tenho nenhuma condenação sobre mim, ser levado e lançado numa situação de tristeza, de dor, de preocupação, de ansiedade e de sofrimento, para que eu me sinta
presa e eu não consiga ir para o meu trajeto, para o meu caminho, que já foi determinado por Deus. Sabe esse homem que você chama de marido? Sabe essa mulher que você chama de esposa? Sabe aquele que você chama de filho? Sabe aquele que você chama de filha? Sabe aquele que você chama de nora? Sabe aquele que você chama de sogra? Sabe aquele trabalho que você dá de seu nome de emprego? Foi Deus que deu para você. Foi o trajeto que Deus preparou para a sua vida. Amém? E nesse trajeto, meu amado, certamente você encontrará uma adversidade para que você não consiga concluir o caminho que foi determinado por Deus. Por isso hoje nós ouvimos pessoas o dia inteiro: eu vou largar, vou separar, 3, 4 meses de casado, estou separando, 2, 3 anos, estou separando. Por isso que você ouve pessoas hoje pensando o tempo todo em desistir, pensando em mudar, pensando em ir embora, mudar de cidade, mudar de emprego, fechar as portas, achando que vai encontrar algo melhor em outro lugar. Deixa eu dizer para você, não adianta você querer trilhar o seu caminho, porque o seu caminho já foi trilhado por Deus, e é esse mesmo, e é nesse caminho que Deus vai te dar a vitória. Eu aplaudi a Jesus se eu fosse você. Oh, aleluia! Oh, glória! Se você veio aqui hoje com pensamentos na sua cabeça, saiba de uma coisa: onde você está é o lugar que Deus te colocou. Só que não é fácil seguir o percurso determinado e projetado por Deus. Nos nossos percursos nós sempre vamos encontrar situações que serão boas, que serão agradáveis, que serão festivas, e também nós vamos encontrar no nosso percurso, no nosso trajeto de vida, coisas que nos decepcionarão, que vão nos entristecer, que vão nos magoar, e que talvez vão nos colocar em prisões emocionais, em prisões, quando eu falo emocionais, eu também posso falar afetivas, eu também posso falar familiares, eu posso falar em todas as áreas da nossa vida, porque nenhum de nós aqui é aprisionado numa cadeia, com grades e com ferrolhos, mas nós somos às vezes aprisionados com família, com filhos, emocionalmente, financeiramente, pela circunstância das coisas que acontecem na nossa vida. E nós deixamos de ser livres. E Paulo e Silas, irmãos, eles estavam num momento maravilhoso, porque eles tinham ido orar num determinado lugar ali, que eles chegaram em Filipos, e eles foram orar, e tinha umas mulheres lá, até preguei para as mulheres lá na casa da Rita, que foi uma bênção, foi poderoso o que Deus falou conosco lá, né? Eles tinham umas mulheres lá, e elas foram orar com eles, e teve salvação ali, e o Senhor entrou na casa de Lídia, e eles foram convidados. Então foi um momento maravilhoso. Mas todo momento maravilhoso também tem a perseguição que vem depois. Tem a luta que se levanta contra nós. Não pensa que o teu adversário, quando olha para o seu casamento feliz, para os seus filhos felizes, para os seus sonhos felizes, ele fala: deixa lá eles viver. Cruza o braço e fala: não, meu amado, ele vai lutar para que o tempo da sua glória, para o tempo da tua alegria, te jogar você no chão, te deixar você abatido e entristecido, para que a descrença tome conta do seu coração. A gente faz projetos, né? Sonhos, tenta trilhar os caminhos de Deus, mas o inimigo está sempre lutando para nos colocar em situações difíceis. Hoje eu quero falar aqui para você que eu tenho algumas razões para trazer essa pregação, porque eu orei muito, eu estava muito cansada. Eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor me dê a palavra hoje, porque eu estou muito cansada. E eu dei uma cochilada assim no sofá, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu jamais falaria uma coisa que eu não vi. Eu dei uma cochilada, até falei para o Zé Carlos: preciso descansar pelo menos 15 minutos, porque eu estou muito cansada. O anjo veio, abriu a Bíblia e fez assim com o dedo assim em cima para mim, Atos capítulo 16. Aí eu aplaudi a Jesus se fosse você, sabe? Porque tem uma revelação profunda aqui para você viver o sobrenatural de Deus, para você sair daqui hoje e ter vitória no que Deus tem preparado para a sua vida. Não é só mais um culto, é um agir poderoso de Deus no reino do Espírito, para que haja manifestação e poder de Deus na nossa vida, meu amado.
Você não veio aqui hoje só para ouvir eu falar mais uma vez. Você veio aqui hoje para receber uma revelação. E você não pode deixar o diabo roubar. Porque teve gente que me procurou essa semana para falar, pastora, depois da pregação de domingo, eu cheguei tão feliz, tão alegre, e o inimigo veio, ele se levantou contra mim com tudo. Tu sabe que ele levanta? Ele levanta porque ele sabe que você crê. Ele sabe que a tua fé vai em ação, vai trazer a presença de Deus, vai estabelecer a palavra de Deus. Então ele vem para que você deixe o teu coração ser tomado pela descrença, pela dúvida, pela incredulidade. Mas Deus vai falar de novo, outra vez. Vai dar uma caixinha de ouro para você levar para casa com a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Porque amanhã você tem que trabalhar. Amanhã você tem que enfrentar gente. Amanhã você tem que enfrentar problema. Amanhã você tem que enfrentar uma trilha de adversários. E você precisa ser vencedor, porque você é mais do que vencedor. Amém? E eles estavam num momento bom. E de repente vem uma moça com espírito, né, de adivinhação. E essa moça ficava o tempo todo andando atrás de Paulo, andando atrás de Paulo. Eu vou citar, porque algumas pessoas conhecem bem, outras não conhecem. E nós não podemos deixar a palavra ficar, né, sem o entendimento. E havia uma moça com espírito de adivinhação. Existem muitas pessoas que têm demônios, que entram no seu corpo e tomam conta da sua mente, né? E são um demônio chamado de clarividência. O que é clarividência? O demônio faz a pessoa ter visão, ter algumas visões para falar. É a clarividência, um espírito de clarividência. E essa moça estava possuída por esse demônio. E esse demônio fazia com que alguém tivesse lucro através daquilo. É igual as pessoas que vão buscar cartomante para ler a carta, né? Que vão ver o horóscopo, que vão consultar as adivinhações, porque as pessoas têm um misticismo para querer saber o que vai acontecer, né? Então toda pessoa que é muito mística, ela quer saber o que vai acontecer, então ela vai em busca de adivinhação. E nesse momento Paulo e Silas estavam ali, e essa moça estava possuída por um demônio de adivinhação, e aquele demônio tinha que reconhecer que Paulo e Silas eram homens de Deus. Assim como você, quando você chega naquele lugar, todo mundo sabe quem é o seu Deus, entendeu? Todo mundo sabe de quem você é portador. Todo mundo reconhece que tem algo diferente em você, que é chamado de Espírito Santo de Deus, entendeu? Que você é servo do Deus Altíssimo, que você é serva do Deus Altíssimo. Isso é a diferença na vida de homens e mulheres. Servos incomodam as trevas. E aquele demônio que adivinhava e que dava lucro, ele não conseguia deixar de reconhecer. E quando ele olhava para Paulo, ele falava: esses são servos do Deus Altíssimo. E ele ficava andando atrás de Paulo, e ele falava: esses são servos do Deus Altíssimo. Porque o diabo tem que reconhecer que Deus está na sua vida. Oh, glória! Oh, aleluia! Tem que reconhecer. É por isso que ele te odeia tanto, porque Deus está na sua vida. E ela ficava adivinhando o tempo todo, e Paulo tentou deixar aquele negócio quieto, né? Deixou tentar a situação quieta, mas chegou uma hora que Paulo não aguentou, apontou o dedo para ele e falou assim: ó, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia dela! Uma ordem dessa, meu filho, em nome de Jesus, não tem demônio que fica. Bom, saiu. Naquele momento era tudo o que não podia acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Nesse momento bíblico, algumas religiões Roma reconhecia. Presta atenção que às vezes eu trago algum conhecimento para você também construir também o seu conhecimento cristão e você entender também certas coisas. Naquele momento Roma conhecia várias religiões, inclusive o judaísmo, mas Roma não reconhecia o cristianismo. Eu falei para você, nós somos o povo mais feliz desta terra, porque nós somos o único povo que tem Deus dentro de nós. Oh, aleluia! Então é fácil reconhecer as outras coisas. O difícil é ter que dar o braço a torcer e saber que você serve ao único e o verdadeiro Deus. Então eles reconheciam tudo. Eles reconheciam... Irmãos, tem um gol
ali com a placa de Cardoso, 2848, que está atrapalhando entrar os banheiros químicos aqui do lado. Então, de quem for, se puder ir lá retirar, estão pedindo para tirar. É um Gol, placa de Cardoso. Amém. Então, irmãos, por Paulo ter feito aquela atitude, naquele determinado momento, naquela hora, a situação reverteu, que é aquilo que nós chamamos de laços e armadilhas do diabo, tá? Por isso que o Salmo 91 é muito importante na sua vida, porque o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente poderá descansar, porque fez o Senhor, né, a sua habitação, o seu lugar seguro, e o Senhor o livrará do laço do passarinheiro. Por isso que nós temos que ter vivo isso na nossa mente. O inimigo, ele tem vamos dizer assim, uma astúcia, uma habilidade para transformar situações para que o povo de Deus caia. Por quê? Porque ele quer nos destruir, ele quer nos desviar dos caminhos projetados por Deus. Por que tem tanta família acabando? Por que tem tanto casamento acabando? Por que tanta gente saindo dos ministérios? Por que tanta gente caindo da fé? Porque o inimigo está lançando pessoas nos laços e nas armadilhas. Isso é perigoso. Por isso que eu falo, cuide quem está de pé, para que não caia. Porque o inimigo, ele está mais forte, cada vez mais forte. Na Bíblia, ele começa com uma serpente em Gênesis, e ele vai terminar em Apocalipse como de serpente para dragão, vai a evolução, né? Você concorda comigo? Então, meu amado, o inimigo, ele cada vez mais forte, mais laços, mais armadilhas, porque ele quer que você perca a sua fé, que o seu coração entre na síndrome da descrença, da dúvida, da incerteza, da incredulidade, e ele fica construindo situações. Este momento de Paulo e de Silas, ele construiu uma situação que Paulo e Silas caíram na armadilha. Como eles sabiam que o cristianismo não era reconhecido pelos romanos, e não podia pregar sobre Jesus, foi aí que o laço foi armado. Pegaram eles, seguraram eles bem firme, levaram eles para o magistrado e falaram: esses homens aqui, eles estão ensinando coisa que não pode. Esses homens aqui estão contrariando as leis romanas. E aí os magistrados, que já estavam doidos para fechar a boca, né, para que a palavra de Deus parasse de ser pregada, arrancaram as roupas de Paulo e de Silas, mandou açoitá-los com vara e lançarem eles em prisões. E eu quero começar minha pregação agora. Eu tenho 5 minutos para pregar. Talvez muitas situações que eu passo na vida e que você passe sejam os ardis malignos de Satanás tentando nos lançar em prisões. Prisões emocionais, prisões financeiras, prisões espirituais, prisões ministeriais, prisões afetivas. Porque, irmão, tem coisa pior na vida do que a sua família não está bem? Eu acho que não tem. Eu acho que dá para comer pão e água se todo mundo estiver junto se amando. Mas não dá para estar com uma mesa cheia e todo mundo está dividido. Você pode comer a melhor comida do mundo, se você não estiver bem com seu filho, não estiver bem com seu marido, se a sua casa não está bem, nada tem sentido. Você concorda comigo? Então eu acredito que muitas situações que nós estamos passando hoje são os laços, são as armadilhas, são a forma que o inimigo tenta reverter contra nós situações para nos colocar em situações que nós ficamos assim, lançados em cárceres pelo inimigo. E foi o que fizeram. E eu queria falar para você aqui que eles foram lançados numa prisão, que é o que eu tenho visto que o inimigo tem feito muito com a minha vida, com a minha família e com muitas pessoas que eu tenho aconselhado. Eu cheguei em casa, eu falei para o Zé Carlos terça-feira, e falei para a igreja quarta, eu comecei a reunião de oração terça-feira aqui, que eu não conseguia abrir a boca, eu abri a boca chorando. Porque eu ouvi tanto sofrimento, eu ouvi tanta família sofrendo, eu ouvi tanto desespero, eu ouvi tantas pessoas assim, em situações, vendo o inimigo trabalhar aqui, o inimigo trabalhar ali, vendo o inimigo encarcerar ali, e você olha e você fala: meu Deus, eu queria poder fazer alguma coisa, e você também não pode, porque você também está passando na sua casa, também está passando na sua vida, está passando na sua família. O que nós podemos fazer? Permanecer firmes na fé. E é isso que eu tenho visto.
Quando Paulo e Silas foram lançados, foram levados aos magistrados, os magistrados deram uma ordem. Eu estou começando a pregar agora, em nome de Jesus, presta atenção, porque a sua atitude vai mudar a tua história. A sua atitude vai mudar. Talvez amanhã o inimigo vai vir com os dentão dele de novo, vai vir grande e forte em cima de você. Deixa eu te falar uma coisa, mais forte, mais poderoso é o teu Deus. Não assuste, não teme, não te apavore, que eu sou contigo, diz o Senhor. Está entendendo? Não tenha medo. Nem que ele levante amanhã de novo. Deus não deixou de ser Deus e a palavra dele não deixará de se cumprir. Quando eles foram, os magistrados falaram, leva preso. Deixa eu te dizer, ele falou assim, joguem eles no cárcere interior. Por isso que a Bíblia tem que ser lida. Uma palavra vai fazer toda a diferença hoje no reino espiritual para trazer a vitória na sua vida. Eles não foram jogados apenas numa prisão, eles foram lançados no cárcere interior. Eu vou te explicar o que significa isso. O anjo foi lá e fez assim para mim, em nome de Jesus. O anjo abriu a Bíblia e pôs o dedo em cima e mostrou assim para mim, ó. Mostrou o que era para falar aqui hoje. Cárcere interior. Por exemplo, nós estamos aqui no primeiro piso. Era o que estava embaixo. Lá de baixo, era no subsolo. Era uma prisão que era específica para torturar as pessoas. Era uma prisão que era o seguinte, deixa eu te explicar. Quem era jogado no cárcere interior, era jogado num lugar escuro e sem ar. Não tinha ar e não tinha luz. E por muitas vezes era um lugar fétido, ou seja, era um cheiro muito ruim. A porta era trancada para que o ar fosse rarefeito e as pessoas passassem uma tortura, porque a forma que as pessoas eram presas ali também torturava as pessoas. Entendeu? Porque às vezes o inimigo nos leva a condições que a impressão que está é que você está no cárcere interior, porque o inimigo gosta de torturar os cristãos. Torturar até que você desista do trajeto que Deus projetou para a sua vida. Até que o teu coração seja tomado por tanta abatimento, tristeza, desânimo, sofrimento, que você pare de acreditar que por debaixo, por cima e além daquilo, tem uma luz acesa e tem muito ar para você respirar. Até que você pense que você está tão sufocado, tão aprisionado, tão oprimido de tristeza, que o seu fim é morrer. Eu trouxe uma foto, uma figura, que é uma figura para você ver como que era o cárcere, como eles ficavam presos. Dá uma olhada, dá para ver que tem uma cadeia nos pés? Dá para ver que os pés deles estão enfiados dentro de madeiras ali, que são cadeias, estão presos ali na cadeia, sentado no chão com as mãos acorrentadas. Podia ter sido até pior, porque eu estava lendo que eles costumavam pôr essas cadeias de madeira que está no pé aí, que os pés estão dentro, eles colocavam nas mãos e no pescoço também. Eles estavam presos com os pés ali dentro, tá? E acorrentados e sentados e jogados de qualquer forma. Pode tirar. Eu só trouxe isso daí para você ver que talvez muitos de nós já sentamos nessa cadeia e nós ainda não percebemos que é o inimigo que está fazendo isso com a nossa vida. Você imagina homens que acabaram de ver a salvação de muitas mulheres, de muitas casas, pregando o evangelho, pessoas sendo tomadas pelo poder de Deus, porque Paulo falava assim, coloca a mão sobre eles, impõe o poder do Espírito Santo, né, que eles receberão o Espírito Santo de Deus, e de repente, pés presos nos troncos. Imagina os teus pés presos no tronco aí, dá uma ponderada aí, pensa nos teus pés presos no tronco, suas mãos acorrentadas, suas costas doloridas, né, seu quadril sentado em pedras, porque eles estavam onde? No subsolo, sem ar para respirar, sem luz para enxergar, um lugar cheirando mal, e você tem que acreditar que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Quantos teriam fé se você visse que a situação que você está
é igual a essa. Se você conseguisse contemplar isso espiritualmente, que o teu casamento está com o pé preso naquele tronco, que a tua vida está presa naquele tronco, que teus filhos, a tua família, o teu amor está preso naquele tronco, você diria, vou morrer, daqui eu não saio nunca mais. Glória a Deus que fisicamente nós estamos livres. Mas espiritualmente, muitas vezes, este é o lugar que o inimigo quer nos levar. O lugar que é onde você só consegue ver uma coisa, o fim de todas as coisas. Eu não vou negar. Eu não vou negar porque eu sou transparente, eu nunca escondi nada de ninguém, eu não fico falando para as pessoas, está tudo maravilhoso, porque não está. Estamos com luta, estamos com dificuldade, está muito difícil, não está fácil. Minha família está sofrendo, eu estou assombrada, eu estou assustada, eu estou apavorada, nós estamos com medo, nós não sabemos o que vai ser amanhã, e eu tenho que acreditar que o mesmo Deus que me chamou, como chamou Paulo, vai fazer o melhor para a minha vida. Esse momento que eles estavam colocados no tronco e acorrentados, que você viu aí, que nós não passamos ele literalmente, mas muitas vezes passamos ele espiritualmente, é um momento que algumas coisas sobrenaturais precisam acontecer. É um momento que nós precisamos passar do limite do natural ao sobrenatural. Por que que nós perdemos? Hoje o José Carlos falou agora há pouquinho lá em casa, agora à tarde. Nossa, eu nem acredito que aconteceu aqui agora. Quem viu como estava ontem, como é que aconteceu? Eu falei, bem, eu orei a noite inteira. Eu orei a noite toda. Mas eu não vou garantir que eu vou chegar lá em casa e vai estar tudo maravilhoso. Pode ser que quando eu chegar lá, eu esteja com problema de novo. Eu orei a noite inteira. Ele disse, eu nem acredito. Eu falei, mas eu orei a noite inteira. Eu não fechei meu olho para orar a noite inteira. Tá? Porque se você olhar, meu amado, onde o inimigo quer me colocar, quer colocar você, quer colocar nossos sonhos, nossos projetos, é no tronco. No lugar aonde você está sufocado ao ponto que você não pode sair. E nesse momento, meu tempo vai indo embora, eu não posso demorar muito. E nesse momento que eles estavam ali, eu vou voltar a dizer, é o momento que eu e você precisamos hoje refletir. Irmãos, eu vou pedir para você, em nome de Jesus, compartilhe a mensagem, compartilhe as pregações. Vai para o seu Facebook e compartilhe. Faça com que as pregações se estendam até que todos ouçam, até que chegue no coração de quem precisa, até que chegue no ouvido de quem precisa, porque o Espírito Santo quer falar, porque o inimigo está avançando muito, ele está destruindo muito, e o Espírito Santo quer falar, deixa ele falar. Se nós temos esse veículo, se nós temos esse meio, compartilhe a pregação, deixa ela chegar onde ela precisa chegar. Tem muita gente no tronco, tem muita família no tronco, tem muitos pais, tem muitos casamentos, tem muitos filhos que podem morrer sufocados, sem ar e sem luz, porque o inimigo tirou do trajeto que Deus determinou. E quando eles estavam ali, atitudes que nós precisamos ter, nós precisamos observar hoje para viver amanhã. Eu acho que crente está ganhando hoje para viver amanhã. Crente está conquistando hoje para viver amanhã. Tá? Não está dando mais para viver longos períodos de sossego. Nós temos, eu não sei você, mas você vence uma batalha aqui, estoura uma bomba ali. Você pula aquela bomba ali, estoura uma mina aqui. Você pula aquela mina, estoura uma guerra ali. E assim vai. Né? Não está dando mais para a gente ter aquela extensão de... que tempo bom. Né? É por todo lado, de todas as maneiras. O ser humano, irmãos, desculpa eu falar, o ser humano está de uma forma que está dando medo na gente. Eu não sei você, mas eu estou apavorada. Eu estou vendo gente que eu estou perguntando se é animal. Eu não sei, desculpa minha posição aqui tão grossa de falar, mas eu acho que o meu cachorro é mais gente que muita gente. Pelo menos meu cachorro me lambe a hora que eu chego e abre a barriga. Se o Zé Carlos sair 50 vezes, né, bem? 50 vezes ele beija o Zé Carlos, 50 vezes ele abre a barriga. As pessoas que nós amamos tanto hoje, que estão mordendo, estão com raiva. Nós estamos precisando dar a injeção da raiva nos homens hoje, no ser humano, né?
As pessoas estão assustadoras, a forma das pessoas serem. Está muito complicado, então está muito difícil. Está muito difícil as coisas. Talvez você, algum tempo, vai lembrar e falar: a pastora falava que estava difícil, a pastora falava que ia ficar difícil. Está difícil. E nós precisamos tomar algumas atitudes sobrenatural para conseguir vencer o amanhã, para vencer o depois de amanhã, para vencer a luta do casamento, para vencer a luta das necessidades, a luta das adversidades. Todo mundo centra aqui no terremoto. Todo mundo pensa que o terremoto é o sobrenatural, não é? Todo mundo pensa aqui que o terremoto é o sobrenatural. Sabe o que Deus falou para mim hoje? O sobrenatural não foi o terremoto pode ser considerado natural. A hora que o Espírito Santo falou comigo, sabe o que foi sobrenatural? Homens que apanharam, foram humilhados, estavam ensanguentados, arrancadas as suas roupas, estavam sem ar, no escuro, acorrentados, com os pés no tronco, louvar e adorar ao Senhor. Isso foi sobrenatural. E eu aplaudi a Jesus. Isso é sobrenatural. É a condição e a capacidade de você, com o pé no tronco, com as algemas nas mãos, com as correntes nos seus braços, você ter condição de louvar e adorar ao seu Deus à meia-noite, cantando, alegrando, declarando, para que muitos ouçam a sua fé. Isso é sobrenatural. O terremoto, meu amado, acontece lá no Tibete, acontece lá naqueles países que tem elevações lá, como o Japão, esses outros lugares que tem problemas. Então ele é natural. O sobrenatural não foi o terremoto, o sobrenatural foi: vou louvar e adorar a Deus, mesmo que meus pés estejam na prisão, mesmo causa que eu não tenha ar para respirar, mesmo que meu corpo está ensanguentado, que as minhas chagas estão ardendo e doendo, ainda assim eu louvarei e adorarei ao meu Senhor. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural, é acima do normal e vai mover os céus, meu amado. Enquanto eles louvavam e adoravam o Senhor, todos os prisioneiros, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você imagina uma cadeia, que a gente de vez em quando vê na televisão, o estilo que é. Então provavelmente era palavrões, xingamentos, choros, né? Porque eles estavam numa cela, num cárcere subterrâneo, sem ar, sem luz, apanhavam para estar lá, estavam sendo torturados. Eu de vez em quando falo: Deus, o inimigo está torturando a gente. Não sei se você sente isso, mas o inimigo tortura, né? Torturar. Então você imagina os prisioneiros que estavam naquele lugar, eles deviam estar xingando, blasfemando, murmurando, criticando, mas tinha 2 homens ali que estavam o quê? Louvando e adorando ao Senhor. E naquele momento o silêncio tomou conta de todo o cárcere interior. Posso ouvir um louvor a Deus aí? Posso ouvir? Oh, glória! Aleluia, aleluia! Diz o Senhor: louve, pode louvar. É Ele que está mandando. Eu estou parando a minha pregação para você louvar. Louve, abre tua boca e adora o teu Deus. Sabe por quê? Porque quando você está lá na sua casa, torturado, quando você está na sua vida, nos caminhos que foram impedidos, nos trajetos que você sonhou, naquela hora é muito difícil de louvar e adorar o Senhor, mas Deus está falando aqui: louva agora que vocês estão juntos, louva agora que vocês estão fortes, louva agora que a fé de vocês está aumentada, louva agora porque eu posso mover a minha mão neste lugar, louva agora porque a nossa fé move a mão de Deus. Pode louvar, pode aplaudir, glorifica, louva, porque aplaudir é exaltar. Louva o Senhor agora, louva. Você não tem coragem de louvar lá amanhã cedo, você não tem coragem de entrar lá dentro e louvar, louva agora, diz o Senhor, louva agora. É difícil lá é sem ar, lá você nem respira. Silêncio. E aí o terremoto aconteceu, porque o poder de Deus se manifesta onde Ele é reconhecido como Deus, onde Ele é reconhecido acima das dificuldades.
acima das nossas dores, acima dos nossos problemas, acima das nossas lágrimas, acima dos nossos sofrimentos. O poder de Deus se manifesta, então é natural o terremoto acontecer. O sobrenatural é você louvar e adorar ao Senhor. O carcereiro, quando viu que um terremoto tinha acontecido, porque quando o terremoto aconteceu, é porque o silêncio, a adoração tomou conta daquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, quando a adoração, você chega à adoração, não precisa mais de palavras. A presença de Deus vem e Ele estabelece o lugar dele ali, meu amado, e não tem demônio, porque na adoração a Shekinah te cobre, o diabo não te vê, não te ouve, não te toca. Nessa hora, a maior arma de guerra você está usando e a batalha já está sendo vencida, meu amado. É isso que aconteceu ali. A adoração fez com que um terremoto acontecesse e o terremoto abalou as cadeias, abalou as prisões e todas as portas foram abertas. Era obrigado por lei que se um carcereiro deixasse fugir um prisioneiro, ele tinha que pagar com a vida dele. Ele tinha que pagar com a vida dele. Quando ele escutou o terremoto, meu amado, é claro que antes de escutar o terremoto, ele escutou o louvor e a adoração. É claro. Quantos estão ouvindo o seu louvor? Quantos estão ouvindo a sua adoração? Quantos estão reconhecendo a presença de Deus na sua vida? Quando ele ouviu o terremoto, ele correu, chegou lá, ele falou, pronto, pegou a espada e falou, vou me matar, porque fugiram todos os prisioneiros, estão tudo para fora. Pediu a luz, olhou, Paulo falou, calma, calma. O sobrenatural foi todos os bandidos estarem quietinhos dentro das prisões, sem ninguém sair para fora. Eu queria ter tempo de pregar esse texto, porque tem tanta coisa para pregar. O sobrenatural foi... Olha só como Deus é soberano. Deixa eu dizer uma coisa, onde você está, meu amado, tem domínio, tem controle absoluto. O Senhor mandou dizer para você, tem soberania de Deus aonde você está. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, tá? O carcereiro foi lá, estava todo mundo lá, ninguém saiu. É sobrenatural, o sobrenatural foi bandidos continuarem esperando, mesmo que as portas das cadeias estavam abertas. Isso é sobrenatural, porque quando Deus está presente tem soberania e domínio sobre todas as coisas, mesmo que for dentro de uma casa, numa prisão fétida, mesmo que for dentro de uma prisão escura, Ele é soberano em todos os lugares. E aí, esse homem, como ele sabia que ele ia morrer mesmo, falou, já que eu vou morrer, então eu preciso perguntar, o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Paulo falou assim, olha, crê no Senhor Jesus, e tu e a sua casa será salvo. Aleluia. O sobrenatural não foi o terremoto. O sobrenatural foi que o agir de Deus pode salvar pessoas. O agir de Deus pode fazer a diferença na vida de muita gente. Naquele momento, a notícia correu. Chegou até os magistrados. Eu preciso falar rapidamente aqui para me encerrar. Chegou até os magistrados ficaram morrendo de medo. Meu irmão, imagina um assunto desse. Tem 2 homens que eram reconhecidos pelo demônio, que eram servos do Deus Altíssimo. Nós mandamos prender, arrancamos a roupa deles, tiramos as roupas deles e mandamos bater, jogamos no cárcere interior. Eles cantaram, adoraram, oraram e as portas abriu. Manda soltar esses caras, manda eles embora. Como se precisasse. Chega a ser até engraçado, né? O carcereiro chegou e falou assim, ó, o magistrado falou que vocês podem ir embora. Precisava mandar, a porta já estava aberta. Era só passar. Deixa eu te dizer uma coisa, o sobrenatural foi Deus mudar o coração de governantes em favor daqueles que louvam e adoram o seu nome. Eu aplaudi a Jesus de novo, porque Deus pode mudar o coração de muita gente. Deus pode agir nos maiores dos maiores em seu favor. Deus pode fazer magistrados ir lá e dizer, está livre, pode ir embora, está livre. Isso é sobrenatural. É Deus agir onde homem nenhum pode agir, onde lei nenhuma pode agir, mas Deus pode agir por você. Isso é sobrenatural. Nós estamos aqui terça-feira, eu não falei, mas eu estava pregando aqui, o Espírito Santo está toda hora me fazendo lembrar. Terça-feira nós estávamos orando aqui, e Deus tem umas maneiras de me mostrar as coisas, que às vezes eu fico quieta,
Porque as pessoas podem blasfemar. Mas eu vi uma máquina grande assim, escura, e da máquina saía papel para cima. Assim, é como se estivesse sendo imprimido. Um papel. Aí vinha outro. E o papel. Eu falei, eu não vou falar nada, porque eles vão achar que eu estou louca. Eu falei, não quero ver, Deus, não quero ver. Não quero ver. Daqui a pouco nós estávamos falando, daqui a pouco eu vi um papel. O Senhor mandou dizer o seguinte: a sentença está sendo assinada, os documentos estão sendo assinados, a vitória é sua. Vai sair os papéis que você está pedindo. Pode o Senhor. Sabe por quê? Tem vitória para o povo de Deus. Tem vitória. Muita papelada vai ser assinada. Muito documento vai ser assinado. Porque Deus é o Deus que é soberano sobre todas as coisas. Entendeu? O sobrenatural é você ver Deus reverter a ordem das coisas. O terremoto era natural. O sobrenatural foi a atitude daqueles homens. Eles foram levados para a casa do carcereiro. Suas feridas foram saradas. Foram cuidados, foram alimentados. Que são as coisas que Deus faz por aqueles que sofrem. Deus sempre terá a provisão para aqueles que buscam a sua presença. Mesmo machucados, mesmo feridos, eles estavam ali livres. Eu não tive muito tempo de falar, porque o nosso tempo vai embora. Mas quando eles foram soltos, Paulo disse assim: nós somos presos sem nenhuma condenação sobre nós. É isso que o inimigo faz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas que vivem pelo Espírito. Só que o inimigo luta para nos fazer e levar a prisões todos os dias. E nós temos que viver no sobrenatural de Deus. Voltaram para a casa de Lídia, se confraternizaram com os irmãos e voltaram para o centro da vontade de Deus. Voltaram para o caminho que Deus havia determinado. Está ouvindo o que Deus está falando? Deus sempre te levará no caminho que Ele mesmo determinou. Entendeu o mistério dessa noite? Deus, por mais que o inimigo lute, nem que ele te leve em cadeias, o trajeto de Deus foi realizado e será realizado por você em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, o pessoal do louvor. Eu gostaria que você começasse a agir no sobrenatural. Eu tenho que enxugar o máximo possível, porque o nosso tempo é muito curto. Nós vamos cantar a música Terremoto. Mas para nós aqui o terremoto está relacionado a um poder do Espírito capaz de quebrar as cadeias que o inimigo tem nos colocado. A minha casa tem que enfrentar amanhã situações que são situações que o inimigo tem colocado cadeias. Muitas vezes eu e Zé Carlos temos nos sentido como Paulo e Silas. Quando Deus ministrava meu coração hoje, eu falava: Deus, eu e Zé Carlos, nós somos para esse buraco escuro e sem ar esses últimos dias e anos. Nós temos vivido esse sufoco, esse medo da escuridão de não conseguir ver o amanhã. O projeto dos magistrados já foi levar para o cárcere interior, é porque não houvesse nenhuma expectativa de que de ali alguma coisa pudesse vir de melhor. Era torturar. Porque os magistrados não sabiam que eles eram romanos e era proibido torturar romano. O diabo sabe muito bem de quem você é filho, de quem você é servo, de quem você é serva. Mas ele quebra as regras para te torturar. Mas o louvor e a adoração te liberta a tua casa, liberta a tua família. Saia daqui hoje com uma certeza: isso aqui não é um show, não é um espetáculo, é uma palavra de atitude para você chegar na sua casa hoje e ter a certeza que Deus pode fazer o natural, que é o terremoto, e que o sobrenatural, o Espírito de Deus te levará para você viver o melhor que Deus tem na sua vida. Não aceite condenação, porque não tem condenação para nós. Não aceite condenação para sua casa. Não aceite condenação para sua família. Não aceite condenação. Porque nós somos livres. E o Senhor pode abrir as portas das prisões. Infelizmente, minhas lágrimas não são suficientes para alcançar tantas pessoas que eu amo e que eu estou vendo o inimigo tirar dos trajetos, dos percursos, dos caminhos de Deus.
estão seguindo por outros caminhos. Infelizmente, o meu amor por elas não é suficiente, porque cada um tem que decidir por si o que quer viver com Deus. Só não aceite você que a sua casa e a sua família seja destruída. Estamos orando por muitas pessoas que estão aprisionadas espiritualmente e realmente literalmente. Mas hoje, nesse momento, nós vamos orar por nós. Se você é um Paulo, se você é um Silas, se você quer voltar no caminho da vitória, fique de pé. E nós vamos adorar o nosso Deus. Vamos louvá-lo. E vamos encerrar o nosso culto numa certeza. Que Deus pode abalar os alicerces hoje. Que a sua casa pode passar por um período maravilhoso. Do tempo da libertação, da restauração, da reconquista. De ver assinada a sua vitória. De ver os decretos de Deus se cumprindo na sua vida. Eles foram embora porque eles eram livres. Porque não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para sua casa, não tem condenação para sua família. Avisa o diabo hoje. Manda um recado para ele. Não tem tronco no meu pé, não tem amarras nos meus ombros, nem nos meus braços. Eu sou livre. Minha casa é livre, minha família é livre. A fé é sua. Ou você vai continuar com o pé no tronco? Decida hoje. Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor para a sua vida foi o que Ele te deu. Esse é o melhor para a sua vida. Se não fosse, Ele não teria te chamado. É o melhor que Ele tem para a sua vida. Amém. É uma oração. Faça essa oração. Sinta-se como Paulo e Silas, vendo Deus reverter coração de magistrados para te abençoar. Aleluia. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. Viu só que quero terremoto? Que sempre vale a pena. Era o recado de Deus. Eu tô aqui nesse negócio. A prisão não é eterna, vai passar. Oh, glória. E quem crê jamais desiste de cantar. Não deixe o desânimo, a descrença entrar no seu coração. Que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar. Oh, glória. Que sempre vale a pena adorar. Então agora, Ele é o único Deus. Um terremoto vai acontecer aqui. É o sobrenatural, é o sobrenatural. E as cadeias que nos cercam Ó, eu tô arrepiada. Ó Deus agindo aqui, ó o Espírito Santo agindo. quando não há o que Você é livre, você é livre, filha. muito forte a minha dor. Você é livre. Levanta as mãos pro céu e louvo ao Senhor. Então louve. À meia-noite cantarei uma canção. É o teu casamento que está lá preso. São teus filhos que estão em cadeias. Então louve agora e adore. Um terremoto vai acontecer e o inimigo Sai agora. Sai da nossa casa. Em nome de Jesus. Saia. não tirar adoração. Oh, aleluia. Ouviu isso? Aleluia.
Onde tem adoração, não tem cadeias. Ele até tentou. Lá, igreja, bem alto, é você. É tua casa. É tua família. É o teu casamento. São os filhos que você tanto ama. É o teu trabalho. É a tua saúde. É o teu direito de vida. É você. Ô, glória. Respira, Senhor. Enche o pulmão. Isso. Dilata o diafragma agora. Oh, aleluia. Enche de novo. Oh, glória. Ó Deus do norte, os seus anjos ao seu respeito. De novo. Aleluia. Tem que crer, meu amado. Tudo é possível quem crê. Ali tinha fé. Tinha fé. E você? Fala com Deus agora. Fala no mistério. É você com Ele agora. Eu não posso encerrar esse culto hoje sem o teu particular com Deus. Fala com Ele. Fala, Deus, quando eu chegar em casa, eu tenho certeza que eu vou viver o melhor que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero voltar no curso. Eu quero voltar no percurso. Eu quero andar o trajeto que foi designado para mim, para minha casa, para minha família, para minha vida. Sem desvios, sem prisões. Fala para Deus. O sobrenatural não é o terremoto é o natural. Porque Deus faz. O sobrenatural é você conseguir adorar a Deus mesmo com dúvida, com tristeza, com medo, sem luz, sem ar. Ferido, machucado, entristecido, apavorado, com medo, chateado, decepcionado. Isso é sobrenatural. É você que vai mover os céus hoje. Um terremoto vai acontecer. Amanhã, Senhor. Amanhã é segunda-feira. Eu quero voltar no curso da minha vida. Eu quero a minha família andando no trajeto que o Senhor determinou para nós. Eu quero esta igreja na caminhada de fé que o Senhor sonhou para nós. Eu quero de volta o que foi roubado. Eu quero a restituição, Senhor. Então fala com Ele. À meia-noite cantarei uma canção. Canta bem alto. Tão alto que Olha teus vizinhos sendo abençoados. Olha teu quarteirão inteiro sendo abençoado. Olha lá a rua que você tem o teu comércio. Tua família. e o inimigo vai se Por quê? e não há cadeias onde há adoração. Um terremoto vai acontecer aqui. Louvar significa: Deus, eu sei o que o Senhor já fez. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Isso é louvar. Quando não há Adorar, eu sei que o Senhor é o único Deus, que não tem outro poder que seja o teu poder. É isso. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Que todo o reino do Espírito saiba. Um terremoto vai acontecer. Livra, Senhor, o teu povo da condenação. Livra o teu povo das cadeias. Livra o teu povo da guilhotina. Eu preciso falar. Eu vi gente com a cabeça na guilhotina. O Senhor me mostrou. Tua cabeça ia ser cortada.
Você sabe que não é literal, você sabe que isso é espiritual, né? Tua cabeça, ó, rolar. Mas hoje Deus está entrando nesse negócio. Tá ouvindo? Queriam cortar tua cabeça, mas Deus está entrando nesse negócio. Amém? Que o Senhor nos livre de todo mal. Que todo o poder e autoridade dessa palavra que repousa sobre nós nos acompanhe e durante toda essa semana o mistério dessa palavra se cumpra nas nossas vidas. Eu dou uma ordem no reino espiritual agora, amarrando e neutralizando todo o poder das trevas. Que o Senhor nos cubra com seu manto divinal, nos livre de todo tipo de mal, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós, hoje e para sempre. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz. Aplaude a Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor e toda a nossa adoração. Vá e leve a sua vitória em nome de Jesus. Dá um abraço ao seu irmão e fala assim: você é um vitorioso. Aleluia.